Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de arte e nós vamos falar sobre a arte rupestre. Eu vou explicar para vocês agora o que é esse tipo de arte, né? Talvez até vocês já tenham visto por aí na internet ou em algum livro, e vocês vão ver que ela é familiar. Nós temos um videozinho também para olhar hoje e por último eu vou passar as nossas atividades. Então, vou fazer a leitura da explicação e do nosso textinho. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Arte rupestre. Chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história. Elas podem ser categorizadas em pintura rupestre ou gravura rupestre. E para a gente ter uma ideia de como essa arte ela é antiga, algumas dessas manifestações artísticas, elas foram achadas e datadas, né? Elas têm as datas de 8.000 anos antes de Cristo. Então, ali pegou o período paleolítico e o neolítico. Então, isso é muito antigo. Eu vou passar para vocês essas imagens aqui, para a gente perceber que eles fizeram essas artes, né, como se fosse uma pintura usando algum tipo de pigmento e algum objeto pontiagudo, como pedras, ossos, chifres, né, alguma coisa que desse para eles registrarem essa obra. E aqui a pintura rupestre nessa época é como se ela fosse um documento de como eles viviam naquele tempo. Então eles estão representando o que eles faziam naquela época. E aí vocês podem perceber que eles pintam muito animais, eles caçando. Às vezes a gente pode encontrar algumas imagens de pessoas em volta da fogueira, e outras imagens como essa que eu tô mostrando aqui, que ele tem efeito de fissuras nas rochas como se fosse em relevo. Essa daqui que eu tô mostrando são os utensílios que eles usavam naquela época, né? São as coisas que eles produziam. Então, vocês percebam que são diferentes. Essa primeira aqui é o registro do que eles faziam, né? Como caçar, se reunir em volta da fogueira, que aqui não tem, mas vocês percebam que tem animais, que tem eles com algum objeto na mão, os animais fugindo. Então a gente entende que eles estão caçando. E nessa aqui de baixo, a gente tem outros tipos de figuras. Tem uns animais aqui, algumas coisas assim, mas podem perceber que a gente entende que tem alguns utensílios e outras imagens também que representam alguma atividade ou algum utensílio da vida cotidiana deles, né? Da caça ou de alguma coisa que eles usavam para fazer algum ritual, né? Nessa daqui da pedra. A gente vai falar agora dos materiais utilizados na pintura rupestre. Os pigmentos utilizados são materiais facilmente encontrados na natureza, até porque naquele tempo não existia nada dessas coisas que a gente tem hoje, tinta, lápis, carvão, né, que se usa para pintar também para fazer desenho. Antigamente eles usavam argila, minerais, o carvão naquela época já existia e eles já usavam, ossos carbonizados e vegetais misturados aos glutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Então, eles, né, tinham o conhecimento de que tal coisa, tal planta pode ter tinta, né? A gente já falou em alguma aula sobre o urucum que os índios usam para poder fazer aquela tinta avermelhada que eles usam na pintura do rosto, né? Então, como antigamente também não tinha tinta, eles usavam esse artifício, né? Pegava o urucum, que é um pozinho avermelhado, e misturava com água para poder virar uma tinta avermelhada e fazer a pintura no próprio corpo. Então, naquele tempo, para fazer a pintura rupestre, eles também utilizavam isso, né? Para fazer uma melhor fixação, eles usavam
a clara de ovo, sangue, excrementos, principalmente de morcegos, né? E a gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais, porque naquele tempo eles tinham esse tipo de conhecimento do que eles poderiam misturar para dar uma cor ou para dar viscosidade a alguma mistura que eles fossem usar para poder fazer os registros, né? As primeiras técnicas que foram utilizadas eram bastante simples, consistindo em linhas e traços e em mãos sem negativo. Esse método resumia-se em colocar as mãos nas paredes das cavernas e assoprar o pigmento por cima, né, um pozinho. Então eles colocavam a mão lá e jogavam um pozinho por cima e ficava a marca da mão ali. Então, depois que eles terminavam, dava esse efeito aqui que a gente tá vendo. É como se a gente colocasse a mão numa folha de papel e jogasse uma tinta em pó na volta, e quando a gente retira a mão, ia ficar o desenho da nossa mão ali, né? Que era isso que eles faziam, né? Depois, eles tinham outras formas de representação. Eles dominavam mais as técnicas, né? Do claro, do escuro. Então, eles conseguiam fazer diferenças de cores, né? Chegavam com cores próximas das cores dos animais, né? E aí a gente conseguia diferenciar e enxergar mesmo o desenho, porque vocês percebam aqui que essa representação rupestre desse animal, ela foi encontrada na Espanha, né? Ela tá numa rocha e a gente consegue perceber que é um búfalo, né? Depois eles começaram a fazer algo mais realístico, né? Porque eles foram entendendo mais, né, sobre como representar a vida cotidiana deles nas rochas. As pinturas da caverna na Espanha foram as primeiras a serem apresentadas ao mundo oficialmente cerca de 150 anos atrás. Então, se a gente for considerar a idade da pintura rupestre, esse achado aqui, ele é novo, porque tem apenas 150 anos, né? Depois surgiram vários achados pelo mundo, mas a mais representada e estudada localiza-se na França e na Itália. Eu vou falar agora para vocês sobre uma curiosidade da arte rupestre. Quando ela surgiu, né? Alguns desenhos sugerem que os povos primitivos possuíam conhecimento de astronomia, né? Então, em alguns desenhos, eles procuravam representar alguma coisa sobre o céu, sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o sol. Então, eles já tinham esse entendimento. E também alguns trabalhos, né, em escultura feito pelos povos pré-históricos, desde o tempo paleolítico, no qual as figuras femininas eram predominantes. Então, eles representavam também bastante a figura feminina, que tinha um grau de importância maior para eles, né? E aí, a partir da arte rupestre, que se originou a primeira forma de escrita, que é igual eu tô mostrando aqui nessas pedras para vocês. Essa escrita é chamada de escrita pictográfica, né? Ela surgiu lá no período neolítico. Então, vocês percebam que a arte, ela é muito antiga, né? São diferentes tipos de arte, né? A gente tem desde essa época da arte rupestre, 8.000 anos antes de Cristo, aí as coisas vêm se modificando, se modernizando, e hoje a gente tem até arte digital, né? Que é totalmente diferente. Mas é interessante a gente olhar esse tipo de arte para ver como é que as pessoas antigamente faziam seus registros, né? As suas anotações, colocavam ali os seus sentimentos, né? Diferente de como a gente faz hoje. Então, eu vou passar agora um vídeo que fala sobre um olhar diferenciado sobre a arte e eu volto com as nossas atividades.
que você enxerga quando anda pelas ruas? Nosso olhar é como a lente de uma câmera fotográfica. E quando miramos o olhar em algum ponto, é porque alguma coisa nos chamou a atenção. Nos provocou algum sentimento. Encantamento. Indignação. O que hoje chamamos de arte começou deste jeito, com a observação. Os homens das cavernas pintavam nas pedras aquilo que observavam à sua volta. A origem do termo rupestre vem do latim. Rupestre significa rocha. Então, a arte rupestre é tudo aquilo que foi feito em rocha. Tem em todo mundo, no mundo inteiro. Isso torna a arte rupestre universal. Ela é particular na medida que cada cultura tem a sua arte, tem o seu jeito, tem o seu significado. Mas é universal porque em todo lugar a gente encontra isso. Nos primórdios dos estudos sobre arte rupestre, os estudiosos achavam que eram arte, puramente arte. Mas ao longo dos anos e com a evolução dos estudos da arqueologia, da pré-história, a gente percebeu que não é apenas uma forma de arte, mas é uma comunicação. E assim, ao longo dos anos, os povos de todo o mundo foram retratando aquilo que viam. A arte registrava o cotidiano das pessoas e as paisagens que as rodeavam. Homens e mulheres passaram a reproduzir cenas do cotidiano e o sentimento que havia nelas. Por exemplo, a alegria, a fome, a fartura, a tristeza, o amor. E assim surgiu a pintura, a escultura, a fotografia. No caso da fotografia branco e preto, ela concentra o significado, né, das imagens em determinados aspectos. Né? Por exemplo, de repente você pode ter uma foto ela ser mais dramática quando você joga preto e branco. Mas também ela pode ser bastante dramática quando você tem um vermelho intenso de uma pessoa que foi assassinada. Entendeu? Então, tudo depende de como você articula essas linguagens. Quer dizer, quando você quer retirar informação de uma determinada imagem, você retira a cor, por exemplo, né? Ou você quer criar uma outra sensação, você adiciona a cor, satura a cor, né? Exagera a cor, né? Observe este quadro de Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros. Faz parte de uma série de pinturas chamada Retirantes. Aqui, o artista retratou o drama das famílias nordestinas, que fugiam da seca e vinham para o Sudeste em busca de trabalho e de uma vida melhor. As cores estão um pouco apagadas, parecem desgastadas. Ele fez isso com uma intenção. O que você vê no Retirante são pessoas dizimadas, são pessoas à beira da morte. É uma pintura fúnebre, é uma pintura de grandes proporções, ela tem 2 metros de altura, enfim. É algo bastante imponente. E tudo nela fala de morte. Ela coloca o chão rebaixado, o chão é bem uma linha baixa, e aí vem o céu muito forte, muito incandescente, é uma atmosfera árida, como se tivesse o sol a pino, quase que sem sombra. Então você vê que aquilo é muito seco. Tem a ver, portanto, com um sertão sem água, onde essas pessoas vivem. A própria criança que está meio no centro da pintura, abrigada no colo da mãe, ela parece mais um fantasma, ela não parece uma criança. E na extremidade direita da pintura tem uma criança que está grávida, quer dizer, aparentemente grávida, porque aquilo não é gravidez, aquilo é fome, aquilo é barriga inchada, aquilo tudo é morte. Agora vamos tentar fazer nossa própria obra de arte, utilizando nosso olhar e um pouco de imaginação. Nossa inspiração será esta comunidade aqui, Heliópolis. Vamos observar seus moradores, seus hábitos, suas casas. Olha esta rua. Agora preste atenção naquela casa que está lá no fundo. Um pouco para a direita, um pouquinho mais. O que temos aqui?
roupas no varal. Vamos recortar. Veja, um vestido florido. De quem seria? De uma jovem sorridente? De uma senhora simpática? Imagine. Agora, vamos pintar o vestido e usar as cores de acordo com a mulher que imaginamos. Azul marinho. Parece a roupa de uma mulher mais velha? Mais triste? Será? Vestido azul marinho, ele fica muito bem dependendo da cor da pessoa, né? Da pele, né? O vestido azul marinho eu usaria uma festa, uma igreja. Vamos pintar de novo. Agora de vermelho. O que essa cor transmite para você? O vermelho para mim representa paixão. A cor do pecado. Muito cheguei. Não gosto de cor agitada. O vermelho é chique. Sinceramente, eu gosto do preto. Eu estou aqui com o Felipe, com a Kimberly e com a Letícia. Eles são moradores aqui de Heliópolis. Felipe, se você pudesse pintar Heliópolis, quais as cores você usaria? Escolhe uma casa. Acho que eu escolheria essa aqui. Essa aqui? Isso. Então, quais as cores você usaria? Eu usaria nas portas. Essas duas aqui eu usaria branco e amarelo. Nas janelas eu colocaria azul. E nessa parte do meio eu fazia umas listras horizontais, cinzas. E pintaria ela toda de azul escuro. E você, Kimberly? Escolhe uma casa. Aquela. Qual? Aquela da esquina. Ah, legal. Quais as cores você usaria? Nos dois portões, eu usaria preto. Assim, na entrada, eu usaria branco. E umas listras na horizontal de verde. É um pêssego. Tem uma varanda ali. Que cor você pintaria? Azul, claro. Essa parede do lado aqui, eu pintaria de amarelo. E você, Letícia, qual você quer? Olha, eu quero aquela. Onde? Aquela casa branca ali, ó. Ah, legal. E como você pintaria ela? Olha, nas paredes externas eu colocaria um quadriculado de rosa pink com rosa bebê. Na janela eu colocaria roxo. Nas portas eu colocaria listras de horizontal com as cores do arco-íris. E na parede interna eu pintaria de roxo escuro com bolinhas azuis claras. Com as cores ou com a ausência delas, os artistas conseguem transmitir sentimentos, mensagens nas suas obras. Comece a observar a cidade, as pessoas. Imagine. Faça do seu olhar o começo de uma obra de arte. Pessoal, o nosso questionário eu vou disponibilizar ele no grupo junto com o material de leitura. As respostas vocês vão encontrar nos textos e na explicação que eu fiz. Então, bons estudos e boa noite.